pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre speedrunners. Recentemente, um amigo meu, ele fez um vídeo falando sobre o jogo. E lá no vídeo dele, ele comenta sobre mecânicas, de como o jogo funciona e traz uma opinião do porquê você deveria dar uma chance pro jogo e como, na visão dele, ele é um dos melhores party games, se você tiver a oportunidade de jogar com seus amigos junto. E então, hoje, eu queria trazer uma opinião um pouco controversa, salientar mais um dos pontos que ele trouxe no vídeo dele, porque eu não acho que o jogo seja tudo isso, só que ao mesmo tempo eu consigo imaginar e visualizar que o jogo ele pode ser tudo isso por conta da sua sequência que vai vir. Então, nesse vídeo é mais um desabafo com algumas frustrações do jogo. E se você quer uma análise mais apurada de como o jogo funciona, de mecânicas e coisas do tipo, vai lá no canal do meu amigo, que eu deixei o link aqui na descrição, que ele traz uma abordagem muito legal e muito divertida. Para começar, eu quero trazer alguns defeitos que afetaram muito a minha opinião sobre o jogo. Eu comecei a jogar o jogo lá para meados de 2018, 2019, mais ou menos por aí. E desde aquela época, o jogo já era um jogo morto, completamente morto. E o que acontece quando um jogo online fica morto? Ele só sobra viciados e gente muito boa que é completamente fissurada com o jogo e é muito bom. Então você não consegue jogar online normalmente o jogo. Você é meio que preso aos seus amigos, aos seus colegas. E por um lado isso é muito divertido, porque o jogo ele tem suas mecânicas e você, querendo ou não, com seus amigos vão evoluindo, se você tiver paciência, obviamente. Coisa que é um pouco complicada. Mas o que acontece também com o jogo morto? Ele não tem atualizações. O jogo ele tá totalmente submisso à sua comunidade, que já não é tão grande e que já não traz tanto conteúdo. Então, se você for começar o jogo hoje em dia com seus amigos, você realmente vai se divertir, vai ter algumas coisas. Só que na minha visão, essa diversão ela acaba muito rápido, porque o jogo não tem tanto conteúdo. E na minha opinião, não é só porque o jogo ele tem pouco mapa, poucas coisas, que significa que você vai ficar bom. É muito pelo contrário, o jogo ele é muito difícil e você vai levar muito tempo para realmente masterizar todas as mecânicas. E querendo ou não, isso é um ponto positivo que eu tenho de trazer aqui. Mas eles ter toda essa questão de não ter atualizações e ser bastante fechado no que ele já é hoje em dia, e o que ele já foi, né, querendo ou não, você fica se repetindo muito, tal, só que não tem coisa nova. E pra mim, isso é muito triste, porque o jogo ele é muito único. Ele tem um potencial gigantesco pra ter coisas novas e utilizar mecânicas de formas muito diferentes. Só que ele tá morto. Agora eu quero falar sobre as mecânicas. E cara, eu acho muito interessante como funciona. Só que essas mecânicas do jogo são muito difíceis. E o jogo, ele não te dá espaço ou tipo um lugar melhor para você treinar. O que eu quero dizer com isso? O jogo ele tem um nível de dificuldade, eu não sei se era esperado pelos criadores, porque é uma parada de você estar no master nível, tipo, o cara que é um mestre do jogo, ele simplesmente não morrer nunca, de realmente você, tipo, ser quase um Taz da vida, saber quase cada coisinha do mapa e você fica supremo, um corredor supremo de alta velocidade. E o problema, na minha opinião, é que não existe um lugar específico para você melhorar, ou tipo um lugar que meio que mostra que existe esse mundo, tipo, você meio que é introduzido a isso sendo humilhado. Você entra numa partida
e o cara simplesmente atravessa o mapa em 2 segundos. E você fica sem entender muito bem o que tá acontecendo. O jogo ele tem um tutorial, um modo história, só que na minha visão ele é muito simples. E eu entendo que, tipo, essas coisas de mecânicas e tal, muitas vezes não são esperadas e são masterizadas por próprios jogadores que estão completamente viciados nisso. Mas eu ainda acho que o jogo ele deveria ter um espaço de ensinamento muito mais prático, de onde você consegue masterizar tal. E eu sei que tem hoje em dia mapas da comunidade feito para isso. Só que por um jogo ser muito antigo, a gente tem todo esse problema de mapas da comunidade. Eu sei que vou parecer um pouco chato aqui, mas é um pouco dificultoso você ter esses mapas da comunidade. Você tem que ir na Steam, abrir a aba de comunidades, ir no mapa, baixar o mapa, aí você abre o jogo e lá no jogo você escolhe. Eu sei que pode parecer um pouco de preguiça e tal, mas é uma parada que, querendo ou não, hoje em dia você vê que é mais fácil e já tá na sua cara e te influencia a conhecer outros mapas e a criar outros mapas, sabe? Você tá lá vendo o tempo todo. Eu sei que no próprio jogo tem a barra de mapas, só que ela é limitada aos mapas acurados e aos mapas populares. Então, sempre fica trocando e se você quer salvar algum, você vai ter que fazer todo aquele processo. Mas essa é a minha principal questão com o jogo. Você vê que o jogo ele é velho. Ele é um jogo que tá datado nesse sentido de UI e tal. E é por isso que eu falei lá no início que eu tenho muita esperança com a sua sequência. Speedrunners 2 pode salvar esse jogo, mano. Se os criadores se atentarem a esse tipo de coisa, de trazerem novos conteúdos, de facilitar a comunidade interagir com o jogo, de você estar muito mais próximo da comunidade só por abrir o jogo e ter toda essa questão de ensinar. Porque querendo ou não, véio, o trailer do segundo jogo ele já mostra que vai ter os mapas antigos. Então jogadores antigos vão ir para Speedrunners 2 e vão trazer todo o seu poder de humilhação e, querendo ou não, vai dar um baque inicial de quem quer começar. Então eu espero que os criadores vejam e criem mapas e tutoriais que pelo menos deixem o níveis de geral, quem está começando, um pouco mais alto. Porque eu sinto que tem essa quebra de tipo, você tem que saber todas as mecânicas. Aí você começou o jogo, de verdade. A partir desse momento, aí você tá entendendo do jogo de verdade. Só que tem muitas mecânicazinhas, tipo, que é particulares, sabe? Por exemplo, que o meu amigo trouxe no vídeo dele, a questão dos ganchos de 90 graus, de você ficar dando gancho e sair em 90 graus. Ou, por exemplo, o gancho duplo, que você, tipo, pega um gancho superior e depois pega o inferior. Cara, não existe no jogo em si um tutorial explicando sobre essas minúcias e coisas do tipo. E, querendo ou não, isso faz muita diferença, porque todo mundo atualmente está num nível muito elevado do jogo. Mas eu não tô aqui só pra falar mal do jogo, porque o jogo ele é muito bom, eu não posso negar isso. Mesmo toda a minha raiva e frustração que eu sinto sobre o jogo, eu tenho que dar o braço a torcer, porque o Speedrunners é único. Você nunca viu um jogo igual o Speedrunners. Hoje em dia eu fico muito triste quando eu paro pra pensar que um jogo tão único é morto e ninguém fez algo parecido. Tipo, sobre mecânicas de o mapa tá seguindo quem tá no primeiro lugar, as questões do gancho e tal. Ele é bem fechadinho no que ele quer ser e isso tem que ser valorizado. Então, eu tenho bastante esperança com o segundo jogo. E, querendo ou não, o 1 não é um jogo tão bom assim. Ele, infelizmente, na minha visão atual, ele é um jogo ruim pra você começar. Muito obrigado, pessoal, e falou.